Olá, pessoal, tudo bem? Vamos prosseguir aqui já com o nosso segundo bloco a respeito dos modelos de requerimentos para nós podermos elaborar, solicitando informações ao Poder Executivo. Então, vamos para a parte prática já. 1, 2, 3. Gravando. Então, a gente identificou que é um requerimento e agora a gente vai colocar o número dele e o ano, 2022. Agora, como todo requerimento, eu entendo, é o meu jeito de entender, tá bom, pessoal? Em muitas câmaras já tem outros modelos usados há séculos, séculos eu exagerei, né? Há décadas, e muitas pessoas não vão querer mudar. Mas eu sempre peço, começo assim, ó. Deixa eu aumentar essa fonte, só mais um instante. Eu começo assim, ó. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. E se for mulher? Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal, vírgula. E tem gente que gosta de colocar presidenta, não tem problema, o português aceita. Mas vamos lá, vou colocar excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Olha como que eu faço. Às vezes pode ser mais de um vereador, mas vamos fazer com o vereador sozinho. O vereador abaixo assinado dirige-se muito respeitosamente a Vossa Excelência para solicitar, nos termos da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno da Câmara Municipal, que o presente requerimento seja submetido à deliberação do plenário e, em sendo aprovado, que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Aí, se for prefeita, troca excelentíssima senhora prefeita, não importa, é só corrigir, municipal, vírgula, por meio do qual requeremos o seguinte. Eu faço desta forma. Então, nos meus requerimentos, eu enumerava. 1, 2, 3, 4, 5. Tem Câmara que só pode fazer um requerimento com um assunto. Então, você vai ter que fazer vários requerimentos para cada tópico. Mas vamos lá. Um requerimento bem simples. Qual é a quantidade de cargos comissionados existentes na estrutura do Poder Executivo Municipal? Primeira pergunta. Segunda, quantos estão ocupados? Terceira, dentre os ocupados, quais estão, vamos pensar aqui, quais estão por servidores efetivos? Beleza, eu coloquei aqui só para o nosso exemplo. A segunda parte do requerimento é o seguinte, justificativa. E o conselho que eu dou para vocês é o seguinte, o que quer que vocês coloquem aqui não vai fazer a menor diferença. Por quê? Se vocês colocarem uma frase ou 20 páginas, o prefeito vai ser obrigado a responder. Porém, se vocês começarem a se empolgar e escrever besteira, pode ser que atrapalhe. Então, a minha sugestão é sempre escrever pouco, ainda que existam muitas justificativas. Olha uma justificativa padrão que eu coloco. A população nos tem
procurado para questionar essa situação. E nós, como representantes do povo, devemos saber as respostas oficiais para podermos orientá-los. Beleza, é uma possibilidade essa, bem simples. Quer saber outra? A população nos tem demandado essas informações e precisamos de resposta oficial para darmos retorno. Pronto, mais simples ainda. Tem como ficar mais simples ainda? A população nos tem demandado essas informações. Beleza, ponto final. Não precisa escrever muita coisa. Aí você vem cá, coloca cidade, dia, mês, ano. Se quiser, manda um abraço. Se não quiser, não precisa, porque isso aqui é um requerimento, não é uma carta. E eu colocava assim, ó, atenciosamente, ou ainda para dar uma quebrada na pressão do documento, colocava assim, ó, respeitosamente, fulano de tal, colocava aqui, ó, Caio, vereador. Fazia assim, e pronto, resolvido. Qual que é a diferença do respeitosamente para o atenciosamente? Basicamente o seguinte, o atenciosamente é usado entre aqueles que estão no mesmo nível de hierarquia. Então, por exemplo, um secretário conversando com outro secretário, ele vai terminar a correspondência com atenciosamente. O poder legislativo conversando com o poder executivo, o certo seria colocar atenciosamente. O respeitosamente é usado quando vocês colocam uma estrutura de hierarquia diferente. Por exemplo, um funcionário da Câmara vai mandar um memorando para o presidente da Câmara. O presidente está acima na hierarquia em relação ao funcionário. Então, o funcionário colocaria respeitosamente abaixo quando for finalizar. Por que eu coloco respeitosamente aqui? Estrategicamente. Estrategicamente. Mas vocês não precisam usar todas as minhas estratégias. Porém, como eu já estive vereador, eu sei que algumas estratégias dão mais certo do que outras. E a gente não precisa ficar comprando briga o tempo todo, só quando a diplomacia já não for suficiente. Em algumas câmaras, inclusive, considera-se requerimento algo ofensivo, praticamente, algo agressivo. Temos alunos que já nos relataram. O que se fazem nessas câmaras? Primeiro, o vereador faz apenas um simples ofício na esperança de ser respondido. E se não for respondido, aí sim a Câmara vai fazer um requerimento. Então, tudo é questão de estratégia de sentir o momento. Como você já está aí com um ato que muitos consideram agressivo, que não é, mas que tudo bem, termina do jeito que você quiser. Eu terminava assim, ó, respeitosamente. Mas se quiser ficar só juridicamente certo, eu colocaria assim, ó, atenciosamente. Lembrando que isso aqui é um requerimento, esse requerimento é um texto usado para os poderes comunicarem entre si. Então, pega mais no que você está pensando em obter de resposta do que no detalhe. Vem cá, vamos explicar cada parte dessa aqui? Vamos lá. Basicamente, então, o requerimento tem duas partes. Veja bem aqui a estrutura. Ele tem o início, contendo o que de fato você quer saber, e uma justificativa, que, na minha opinião, não tem que ser nada longo, não tem que ficar muito fundamentado, não. Você só vai fundamentar de maneira bem completa quando você perceber que a prefeitura vai usar algum argumento do tipo assim, isso aqui não é papel meu, eu não tenho que responder, isso aí não é comigo. Então, se for num caso desse, aí vale a pena você fundamentar, colocar uma lei, mencionar um artigo, alguma regra que vai já ajudar a prefeitura a perceber que não adianta fugir da responsabilidade. Então, na justificativa, via de regra, eu colocaria assim, a população nos tem demandado essas informações, ponto final. Pronto, não tem que ficar explicando, a prefeitura tem que te responder, ponto final. Agora, se você pensar assim, mas será que eles vão arrumar uma desculpa para não responder isso?
Se você pensar que tem alguma desculpa que eles possam tentar arrumar para não responder, então eu sugiro que vocês já se antecipem às desculpas que eles possam eventualmente inventar e já coloquem aí os fundamentos que vão demonstrar que aquela desculpa não é válida. Então, nesses casos, é útil colocar uma justificativa mais robusta, mas, de modo geral, não precisa. Vamos continuar vendo aqui as partes do requerimento. Então, o requerimento tem um número e um ano. Tecnicamente, primeiro você faria uma proposta de requerimento, porque ela ainda vai ter que ser votada. Ela não é requerimento ainda, mas quase ninguém observa isso aqui. Veja como que funciona na sua Câmara, mas isso aqui é um detalhe que passa batido muitas vezes. Mas lembrando que ele é só uma proposta de requerimento. Você vai colocar aqui o vocativo. Por que que eu sempre coloco para o presidente da Câmara? Mas isso vai mudar. Tem gente que fala, não, isso é para o prefeito, está errado. Não é que está errado, não. Esse aqui é o jeito certo. Só que tem gente que está acostumado com o jeito errado e vai falar, quem que é esse professor Caio Campos para falar para a gente que é para o presidente? Então, assim, entenda qual é a mentalidade da sua Câmara, você não quer ficar enfrentando muitos pensamentos inúteis, não, porque tem muita gente aí que vai querer mostrar que sabe mais que a gente. Então, deixa, pergunta qual que é o jeito certo. O que você quer é que as suas perguntas sejam respondidas. Algumas brigas você não vai comprar. Mas o certo, na minha opinião, é colocar o vocativo aqui, ó, direcionado para a presidência da Câmara, porque você está pedindo que o presidente da Câmara coloque para que o plenário vote, e somente no caso de ser aprovado, que será encaminhado para o prefeito. Então, a gente colocou aqui, ó, o vereador abaixo assinado, dá para fazer com mais vereadores. Olha, os vereadores abaixo assinados, o plural é abaixo assinados, não é abaixo assinados não, tá, gente? Abaixo assinados, dirigem-se muito respeitosamente a Vossa Excelência, assim que faz a abreviação de Vossa Excelência, se for homem ou se for mulher, para solicitar. Aí, olha a minha jogada aqui, ó. No Brasil tem 5.568 câmaras, 5.568 prefeituras, 5.568 leis orgânicas e 5.568 regimentos internos. É claro que você não precisa ver lá na sua lei orgânica qual que é o artigo que diz sobre, diz sobre requerimento. E nem no seu regimento interno. Por quê? Porque você está dizendo que está baseado neles. E já é suficiente. Quem vai discordar, vai falar, isso aí não tem no nosso regimento interno, não. Então, essa pessoa vai ter que comprar essa briga com você. Aí, nesse caso, a gente vai ter que pegar o regimento e dar uma lida. Mas a possibilidade de requerimentos de informações está lá na Constituição da República. Então, o nosso argumento é mais forte do que aquele que vai falar que não tem. Não conta para ele isso, mas se apertar muito, você vai ter que colocar conforme artigo X, artigo Z do regimento interno. Enfim, aí você coloca aqui, ó, que o presente requerimento seja submetido à deliberação do plenário, ou seja, você está na esperança de que o plenário delibere, ou seja, discuta, avalie e vote. E aí, olha essa expressão aqui, é uma expressão do jurisdiquês, é uma expressão do direito, em sendo aprovado. Olha só, essa a gente não fala no ponto de ônibus, né, gente? Essa aqui a gente só fala nos textos jurídicos. Mas eu faço questão de usar essa aqui, sabe por quê? Às vezes a aparência importa. E aí, na hora que você vier com esse modelo, vai ter gente que vai estranhar e vai falar, esse vereador deve estar sabendo do que ele está falando. Esse vereador está vindo com a linguagem difícil, deve estar sendo assessorado. Pode ser que o pessoal vai te respeitar um pouco mais. Infelizmente, nosso país é assim. Então, você coloca assim, ó, em sendo aprovado. O que quer dizer em sendo? Quer dizer, caso seja, na eventualidade de ser aprovado, se for aprovado, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, por meio do qual requeremos o seguinte. Aí você vai colocando aí, ó, os tópicos, termina sempre com ponto de interrogação, e pronto, eu faço assim. Tem lugar que não dá para fazer assim. Tem lugar que tem que fazer só uma pergunta de cada vez. Então, beleza, você põe entre aspas e faça isso quantas vezes forem necessárias. Enfim, esse é meu jeito de fazer, dava certo na minha realidade. Vamos voltar aqui para
a doutora Priscila para as considerações. Só um Doutor, instante, doutor. Fica à vontade agora. Muito bom o modelo, contribui bastante, né? Geralmente, alguns vereadores não têm assessoria, né? Não têm uma assessoria, e eles precisam elaborar os próprios requerimentos, né? E esse foi um ótimo, né? É simples, é eficaz. O que eu ressalto sempre para quem vai fazer, né? Ter coerência nas perguntas, inclusive, né? Ter clareza e ter simplicidade. Muitas vezes, alguns pegam modelos da internet e querem fantasiar, e como o Dr. Caio trouxe, não é necessário, pode ser uma furada fazer assim, né? Então, você pode falar de forma clara, coerente e simples. Essa é a minha dica para você escrever um requerimento, e também não precisa escrever muito. Curto é melhor. eu ainda indico, faça curto, não precisa fazer muito longo. Menos é É mais. isso, doutor. Mesmo. Menos é mais nesse caso. Então, pessoal, Exatamente. nós vamos encerrar o nosso bloco aqui sobre o requerimento próximo, sobre como que a gente pode pedir ajuda ao Ministério Público. Lembrando que, caso o seu requerimento seja aprovado, né, se ele for aprovado, é importante que ele seja respondido um dia. Então, você vai procurar se certificar de que a equipe da Câmara tenha controle sobre o dia que o requerimento chegou até a Prefeitura e o dia que chegou a resposta. Doutora Priscila, na Câmara em que a senhora está como servidora, existe algum controle? A senhora sabe? Já viu na prática, tabela? Existe um controle. Existe um controle na secretaria. Todo requerimento que vai com data, mas te confesso que o prefeito nunca extrapolou. Ele recebe numa semana, na outra ele já responde. Não, nunca demorou, assim. Nunca tive uma experiência de que um requerimento que tenha sido enviado não tenha sido respondido. É muito rápido, nunca cumpre 30 dias. Sempre vai Então, menos. pessoal, então beleza, e até o nosso próximo bloco, tá bom? Obrigado, doutora Até Priscila. mais. Só um instante.